Um pregador, ao assumir o púlpito, ele retirou a máscara, pegou uma esponja com espuma e começou a passar no rosto. E a igreja ficou atenta ao que estava acontecendo. Aí ele sacou um presto-barba e fez a sua barba. E alguém pensou, deve ser alguma ilustração. Ele vai falar o que significa isso. E quando ele terminou de fazer a sua barba, ele abençoou, orou, terminou a reunião e todos foram embora. Mas a congregação ficou curiosa. E ninguém queria perder o culto do próximo domingo. Porque todos estavam crendo que ele ia fazer uma aplicação importante no próximo domingo daquilo que ele fez naquele domingo. E as pessoas começaram a perguntar nos grupos se sabia alguma coisa que o pregador ia fazer no próximo domingo, o que ia acontecer. E quando chegou no outro domingo, o pastor subiu ao púlpito, pregou. E quando ele pregou, ele disse assim: alguém lembra do que eu fiz domingo passado? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo levantou a mão. E aí ele disse assim: eu gostaria que quando eu pregasse, vocês se lembrassem da mensagem que Deus nos deu durante toda a semana. Não apenas porque eu fiz a barba. E ele, na verdade, ele estava chamando a atenção da igreja, para que a igreja pudesse lembrar sempre da mensagem que o Senhor entregou, através do pastor, para que a igreja pudesse viver e experimentar e aplicar aquilo que ela aprendeu na mensagem do pastor. Eu não vou perguntar o que eu preguei domingo passado, e nem o que o pastor Neto pregou domingo passado. Eu digo isso porque a urgência que nós temos em que os ensinos da palavra de Deus possam ser aplicados na nossa vida é muito importante. É muito importante que eu e você, ao estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical, ao ouvirmos a mensagem que é trazida para nós através dos pastores, através dos evangelistas, é importante que, ao estudar a Bíblia na sua casa, você aplique aquilo à sua vida. Aquilo não é para que você possa achar uma história bacana. A Bíblia e o ensino da Bíblia, a pregação, não é para que você possa se emocionar e simplesmente ficar no campo da emoção. Não é para você pensar simplesmente na hora do culto, mas é necessário a aplicação de tudo que nós aprendemos na palavra de Deus. Porque se nós não nos atentarmos à palavra de Deus e o que ela nos revela daquilo que nós estamos vivendo neste mundo, nós seremos pegos de surpresa. Lá na minha terra fala de calça curta. E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e saber e compreender e não nos assustarmos com aquilo que está acontecendo no mundo ao nosso redor. E quando muita gente olha e fica espantado com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós não entendemos, olha, por que isso está acontecendo? Por que esse tempo? Mas nota que uma coisa é importante nós observarmos. A igreja de Jesus, creio eu que nós, no nosso tempo, nunca temos orado tanto. Temos buscado mais ao Senhor. Temos buscado fazer mais a vontade de Deus. Estamos investindo mais no reino de Deus. Porque o Senhor tem demonstrado para nós que o fim está próximo. E nós precisamos estar preparados. Diante disso, eu gostaria de ler 2 textos com os irmãos. E o primeiro texto que eu gostaria de ler está registrado em Timóteo, no capítulo 3,
a partir do verso 1 e o verso 5, quando Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, presta atenção, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Parece o jornal de amanhã. Parece o jornal de amanhã. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo, de forma não velada mais, não velada, de forma descarada, ele quer destruir a família. Nós vivemos no mundo de forma clara e descarada que vai destruir e quer destruir a nossa família, começando pelos nossos filhos. Porque a você e a mim, talvez eles não pegam, mas aos nossos filhos sim. Nossas crianças estão na mão desse pessoal e nós temos que estar atentos. Eles querem destruir a família da forma cristã, como Deus nos ensinou que deve ser a família. Um dia desse eu estava assistindo um programa chamado, um programa de casamento, 90 dias para casar, se não me engano. E tinha um casal lá bacana, que eu achei legal. O rapaz querendo casar com a moça lá da Filipinas, e eu aqui, né, assistindo, torcendo, tomara que dê certo, né? Tomara que seja sincero. E no fim nós descobrimos que a moça é bissexual. E o rapaz estava procurando na internet uma namorada para ela. Eles iam casar e arrumar uma terceira pessoa para estar no casamento. Nunca mais assisti, falei, não quero saber mais disso. Aí eu falei assim, vou assistir programa de construção. Eu gosto de construção, móveis, eu gosto, vou assistir. E eu estou assistindo um programa de construção, onde aparece um casal de homens que adotam 5 crianças. E todo mundo fica emocionado e feliz, porque um casal de homens adota 5 crianças. E você sabe que eu quase achei bacana aquilo? Falei, poxa vida, adotou 5 crianças. Quem quer adotar 5 crianças aqui? Olha o que o diabo faz. Por isso que nós devemos estar atentos. Por isso que nós devemos estar alertas, tomando cuidado com aquilo que nós colocamos na nossa casa. Porque quando você, nós assistimos isso, nós sabemos filtrar isso. Mas às vezes nossas crianças não sabem filtrar isso. Temos que tomar muito cuidado. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos vai ensinar para nós algo impressionante, que é como nós podemos guardar a nossa família. E a nossa família, ela só pode ser guardada através do nosso casamento, homem e mulher. Amém? Contrários não há, em nome de Jesus. Não aqui. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. No Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 1, Jesus está num casamento. Ele vai a uma festa de casamento. E diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali.
Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. E cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, pedimos ao Senhor a tua graça neste momento. Nos dê sabedoria, Senhor, ilumina a nossa mente, os nossos corações, para aprendermos a tua palavra e que possamos nos expor a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Uma festa de casamento. Jesus aqui, ele vai trazer para nós, nesta festa de casamento, ensinos, princípios, para que o nosso casamento e, logicamente, a nossa família seja uma família, um casamento abençoado e guardado por Deus, para que nós possamos saber enfrentar as investidas deste mundo para destruir a nossa família. E Jesus começa a nos ensinar aqui que nós precisamos tomar algumas decisões em nossa vida e nos posicionar diante das situações para que nós possamos viver a vontade dele. E o primeiro princípio que nós temos, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, é entendermos que Jesus deve ser convidado para estar na nossa casa. Jesus deve ser convidado para estar no nosso casamento. Jesus deve ser convidado para viver no nosso lar. Se nós queremos ter um casamento abençoado e uma família abençoada. Se nós queremos aprender e entender que mais do que conforto, sucesso, a maior necessidade de um casamento e de uma família é a presença de Jesus no lar. Isso é o mais importante. Se o Senhor estiver no lar, Deus nos orientará e nos dará sempre a tua palavra e saberemos sempre tomar a decisão correta para guardar nosso casamento e para guardar a nossa família. O problema é que tantos de nós estamos na igreja, viemos à igreja, trazemos a nossa Bíblia, cantamos louvores, ouvimos a palavra, dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Mas quando vamos para casa, nós não deixamos o Senhor fazer parte da nossa vida. Nós acabamos a tornar a nossa relação com Deus um simples ato religioso. Mas é necessário ser práticos. É a prática, é praticar a vida cristã. É levar os ensinos para dentro do nosso lar. É tomar as decisões baseadas dentro da vontade do Senhor. Se você ligar a sua televisão e tiver alguma coisa
que você acha que o Senhor Jesus não vai sentar do seu lado para ver e que talvez você não possa compartilhar conosco, não assista. Não olhe. Mude de canal. Se você está ouvindo alguma coisa, se você está acessando alguma coisa e você acha que o Senhor Jesus não vai compactar com aquilo, não faça isso em nome de Jesus. A nossa mente, o nosso coração tem que estar ligado com as coisas do céu. Nós temos que ligar a nossa mente, o nosso coração com a vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu vou lidar com as situações no meu casamento? Como eu vou resolver o meu problema financeiro? Senhor, ore a Deus, busque a Deus. Se coloque na presença do Senhor. Crie os seus filhos na admoestação, no temor a Deus. Guarde a sua língua, guarde o seu coração. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão atentas a essas coisas. Ao contrário, não permite que o Senhor mude o seu coração. Então, quando vem para a igreja, o que acontece é, ele vai tecer críticas à igreja, ele vai falar que o pastor prega mal, ele vai falar que o grupo de louvor desafinou, ele vai falar que o diácono está com a gravata torta, ele vai falar tudo. E sabe onde ele vai falar isso? Em casa. Aí sabe o que acontece? Os filhos ouvem. E filho aprende pelo ouvir e pelo aquilo que ele vê. Se você é alguém que tem esse tipo de comportamento na sua família, sabe o que vai acontecer? Enquanto o seu filho for pequeno, ele vem para a igreja. Você pega na mão dele, põe ele no carro e traz. Mas quando ele crescer, sabe o que ele vai dizer? Meu pai nunca deu valor na igreja, minha mãe nunca valorizou a igreja, por que eu vou perder meu tempo na igreja? Você perdeu o seu filho. Você perdeu o seu filho. E o diabo ganhou. Mas se você guardar o seu coração e da sua boca só sair coisas boas que Deus colocar, e você criar os seus filhos, e você primeiro viver a palavra de Deus, viver no seu casamento a palavra de Deus, viver na sua vida familiar a palavra de Deus, os seus filhos ficarão sempre na presença do Senhor. Mas pastor, eu já vi famílias que criaram seus filhos na disciplina do Senhor e cuidaram bem, e hoje os seus filhos não estão no caminho do Senhor. O seu coração está em paz. Porque você não é culpado, porque o seu filho está fora da igreja. Pior do que ver os nossos filhos fora da igreja é saber que nós somos responsáveis porque eles não estão na igreja. Que você não seja o responsável por isso. Busque a presença do Senhor. Tenha temor ao seu coração. A palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria casa, dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que alguém que não é crente. Pior. Então nós precisamos convidar Jesus a estar na nossa casa. Deixar que o Senhor seja o Senhor da nossa família, do nosso casamento. Se nós queremos realmente ter uma família abençoada. Em segundo lugar, mesmo com a presença de Jesus, nós sabemos que pode faltar alegria em determinado momento no nosso casamento e na nossa família. Sim, é possível um crente, um casal de crentes passar por problemas familiar ou problema conjugal. É possível, somos humanos, não somos perfeitos. Mas neste momento, nós precisamos saber lidar com essas dificuldades e enfrentamos. Nós lidamos com doenças, dificuldades financeiras, lidamos com perdas,
lidamos com luto, lidamos com tantas adversidades em nossa vida que apaga a alegria da nossa salvação. Talvez os problemas vêm, a gente perde aquele prazer de orar a Deus. A gente perde muitas vezes o prazer de vir na igreja, louvar ao Senhor. Isso acontece? Acontece. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ter uma compreensão maior daquela situação difícil a qual nós estamos vivendo. Nós não temos respostas para tudo. Nós não temos. Nós passamos por diversas dificuldades e passamos por momentos terríveis em nossa vida e às vezes nós não temos respostas, mas a palavra de Deus diz para nós, em Romanos 8, 28, quando Paulo vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus é capaz de transformar aquela dor, aquele sofrimento, aquele momento tenso, que talvez os nossos pecados, que talvez o próprio diabo, ou que talvez as circunstâncias da vida nos afetam, ele é capaz de transformar aquilo que talvez o diabo possa fazer que seja uma maldição, usar aquilo para destruir a nossa vida. Deus é capaz de transformar aquilo para que a nossa vida seja abençoada. Mas nós precisamos nos resignar e confiar em Deus. Nunca teremos todas as respostas, mas sempre teremos Deus presente na nossa vida. E Ele está disposto a nos abençoar e nos guardar. Por isso, mesmo sabendo que vêm as lutas, que vêm as dificuldades, que vem a doença, que venha tantas coisas, Deus diz para nós, parem de lutar, parem de ficar inquietos, saibam que eu sou Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Deus está dizendo, fique firme, confie em mim, que no final você receberá a vitória. Por isso que nós podemos então, diante dessas tristezas, pedir ao Senhor, Senhor, torna a dar a alegria da tua salvação, coloca paz no meu coração, aplaca a dor do meu coração, alivia meu sofrimento, e Ele fará isso. Mas nós precisamos esperar pacientemente pelo Senhor. Em terceiro lugar, precisamos diagnosticar o problema que estamos passando e com urgência. O que está atacando a sua vida? O que está atacando o seu casamento? Aonde está o problema? O problema está na minha mulher, que não ora, que não busca a Deus. O problema está no meu marido, que joga a toalha molhada em cima do sofá e deixa a cueca jogada no banheiro. Sempre a culpa é do outro. Nunca a culpa é nossa. Aí não vai. Um lugar, um relacionamento, uma família, aonde não aprende a reconhecer aonde está a falha e reconhecer que muitas vezes a falha está em mim, o casamento não pode ser abençoado. E quando há essa tensão no relacionamento ou na família, abra-se uma brecha. E o diabo enfia uma cunha. E ele vai bater nessa cunha e vai abrindo aquela brecha, vai abrindo. E ele vai entrando. E se puder, ele destrói a sua família e seu casamento. Mas quando nós identificamos e temos humildade para reconhecer, eu falho. Eu falho. E o cônjuge vai dizer, eu também falho. E o filho vai dizer, eu também falho. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai levar um tapa na cara. E a sua família vai ser edificada. Resistir ao diabo para guardar o casamento é deixar Deus trabalhar. Resistir ao diabo e ele
fugirá. É por isso que é necessário identificar aonde está a falha e o erro, e quando há orgulho, quando há soberba, Deus não trabalha. Deus não trabalha na família que tem um coração soberbo, na família que tem um coração orgulhoso. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Somos pó, somos cinza. A palavra de Deus no Antigo Testamento diz o seguinte: lança o teu rosto no pó, quem sabe Deus tenha misericórdia de você. Paulo repete um texto em Romanos capítulo 9, quando Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Lance o seu rosto no pó e reconheça o seu pecado. Porque o salmista vai declarar, no Salmo 51, verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sacrifício. Quando a gente pensava em sacrifício, pensa em queimar o holocausto. Talvez você tenha que queimar o seu orgulho, queimar a sua soberba, reconhecer que você erra, reconhecer que você é pecador, que você tem falhas, pedir perdão para sua esposa, pedir perdão para o seu esposo, pedir perdão para os seus filhos, pedir perdão para os seus pais, para que a sua vida e a sua família seja abençoada e Deus possa guardar a sua família deste mundo. As famílias estão sendo atacadas, estão quebrando e caindo, porque não cumprem a palavra de Deus. Levam a vida cristã como se fosse um clube. Vem à igreja como se fosse um clube social. Lá eu encontro os meus amigos. Lá a palavra é boa, as amizades são agradáveis, o louvor é bacana, não é desafinado. Não é isso. A palavra de Deus está aqui. Dentro da igreja de Jesus corre o rio da vida, que nós chamamos Jesus, que está pronto a nos restaurar, nos abençoar e nos guardar. Por isso que nós temos que diagnosticar o problema e entender que muitas vezes eu sou a causa deste problema. E uma vez identificado o nosso problema, em quarto lugar, precisamos levar o problema para a pessoa certa. Eles levaram aquela situação para Jesus. E Jesus fez um milagre ali. A questão é que muitas vezes nós temos um problema no nosso casamento, a gente leva para a gente que não consegue resolver. E as pessoas não conseguem resolver os nossos problemas. Você vai para ela, às vezes ela tem mais problema do que nós. Precisamos levar o problema para a pessoa certa. Eu lembro de um casal que levava seus problemas para a rede social. E a esposa dava bronquinha no esposo pela rede social. E o esposo respondia pela rede social. E todo mundo, briga, briga. Né? As pessoas ficam assim. As pessoas não ficam orando para você resolver o seu problema. As pessoas ficam orando para ver o barco furar e afundar. Porque tem muita gente olhando o outro. E aí o que acontece? Alguém vê, acha o marido bonitinho, manda uma mensagem para ele. Um cara vê, acha a esposa bonitinha e manda uma mensagem para ela. Olha, eu te entendo. E aí começa a minar o casamento. E o pastor, vendo aquilo, chamou o casal e disse uma coisa muito importante que você precisa aprender. O pastor disse para aquele casal: feche a porta da sua casa. Às vezes tem gente demais entrando na sua casa. Fecha a porta. Fecha a porta do seu casamento. Ore a Deus. A palavra de Deus nos diz algo muito importante. Mas quando você for orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Feche a porta da sua casa. Às vezes nós achamos que as pessoas podem nos ajudar, mas falta sabedoria. Uma moça casada, jovem casada, estava com um problema, falou com outra, e a outra falou, se eu fosse você, subia no tamanco, rodava a baiana e metia o pé. Olha só. Então temos que tomar cuidado. Procure o seu pastor. Ele é uma pessoa confiável. É uma pessoa que pode abençoar a sua vida. É uma pessoa que pode aconselhar você. Procura uma diaconisa da igreja, uma irmã experimentada, conhecedora, sábia. Ela vai orar, ela vai buscar orientação, ela vai te ajudar. Mas fecha a porta da sua casa. Nós temos que aprender que alguns problemas que nós temos, é Deus quem vai resolver. E quando nós oramos a Deus, Deus é quem orienta a pessoa. Deus vai dizer, procura tal pessoa, que essa pessoa vai abençoar a sua vida. Por isso que nós temos que observar aquilo que está acontecendo em nosso casamento e buscar ajuda, sim, mas buscar ajuda no lugar certo. Em quinto lugar, precisamos obedecer prontamente a Jesus. Aqueles homens, quando Jesus disse, olha, enche de água, eles não perguntaram, encher d'água, nós estamos precisando de vinho, como é que eu vou encher d'água? Obedece. Não cabe a nós discutirmos com Jesus. Se nós cremos que Ele é o nosso Deus, se nós cremos que Ele tem a palavra correta para nós, se nós cremos que Ele é o Salvador da nossa vida e que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, então o Senhor nos orienta, cabe a nós obedecer a Deus. Fazer exatamente aquilo que o Senhor mandou que nós façamos. E assim a nossa família, o nosso casamento será abençoado. Não questionar a Deus. Talvez nós não entendemos, mas nós devemos nos submeter à vontade do Senhor. Em sexto lugar, Jesus sempre nos surpreende com bênçãos que nem esperamos. Eles encheram de água. E quando provaram era um vinho, e um vinho da melhor qualidade. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa muito mais do que nós pensamos. E é assim que a palavra de Deus nos diz. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Mas observe, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quanto mais você deixar Deus atuar na sua vida, quanto mais você deixar Deus trabalhar no seu casamento, trabalhar na sua família, quanto mais você permitir e obedecer fielmente a palavra do Senhor, mais você será surpreendido com as bênçãos do Senhor. Muito mais. Aconteceu nesse casamento, quer acontecer no meu, e pode acontecer no seu, em todos nós, se nós permitirmos que Deus trabalhe na nossa vida. Em último lugar, quando Jesus realiza um milagre em nossa casa, grandes coisas acontecem. Depois deste milagre de Jesus, duas coisas aconteceram. A glória de Deus se manifestou e a fé em Jesus é manifestada e confirmada pelos seus discípulos. Quando aplicamos esses princípios ao nosso casamento, em nossa casa, em nossa família, a nossa casa, a nossa família e o nosso casamento estão protegidos. E isso é bênção.
é bênção, em primeiro lugar, para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é as famílias. É a sua família que forma essa igreja. É a minha família que forma essa igreja. E Jesus tem uma promessa para a igreja que nós podemos aplicá-la à nossa família, quando ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. A vitória que nós temos na nossa casa vem do Senhor. Pode faltar tudo na sua casa. Pode faltar luz. Talvez está atrasada a sua luz. Pode faltar água. Pode faltar pão. Mas não pode faltar a presença de Deus na sua família. Hoje, ao celebrarmos a ceia do Senhor, Deus está requerendo de mim, de você, uma posição para que nós possamos guardar a nossa família. Pegar esses ensinos que o Senhor nos dá através da sua palavra e aplicar esses ensinos à nossa vida. Mas isso exige de mim, de você, vigilância, atenção, comprometimento, obediência à palavra do Senhor. E é interessante que um texto que está registrado em Lucas, quando o Senhor institui a ceia, ele vai dizer algo impressionante no verso 14. Desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Eu poderia dizer que o Senhor está desejando ardentemente que ao celebrar essa ceia, você cumpra a vontade do Senhor na sua casa e na sua família, para que ela seja guardada. E o texto vai seguir, quando Jesus está celebrando a ceia, ele vai dizer, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Quero convidar os nossos irmãos diáconos que vão nos ajudar aqui. Eu quero convidar você que você possa fechar os seus olhos e você possa orar a Deus. E olhando o texto que nós meditamos nesta noite, você possa dizer, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, transforma a vida da minha família. Senhor, perdoa os meus pecados, eu sei que eu sou falho, e eu me comprometo, Senhor, porque o texto da palavra de Deus nos ensina que ao tomarmos a ceia do Senhor, nós precisamos examinar o nosso coração. Senhor, o que está errado aqui? O que está errado na minha vida? O que está errado na minha família? Eu quero consertar. Aquilo que depender de mim, Senhor, eu quero fazer para que eu seja abençoada, minha família seja abençoada e que a nossa família possa espelhar a luz de Jesus para as outras pessoas. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus, clamando ao Senhor que nos abençoe.